Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. O Brasil é um país estratégico dentro do cenário global do agronegócio. Aqui temos a vantagem de fazer algo que outros países gigantes do agro não têm. Nós conseguimos plantar duas safras seguidas dentro de um mesmo ano agrícola. São as chamadas safra verão e a safra inverno, também conhecida por segunda safra e safrinha. Isso é possível por vários motivos, sendo um deles a técnica do plantio direto. E o plantio direto está diretamente relacionado com o uso de um herbicida chamado glifosato. Você entende um pouco como é que funciona todo esse processo de safra, safrinha, plantio direto, glifosato? Assista ao vídeo de hoje que eu vou começar a fazer um breve resumo aqui para você entender. Como eu já comentei em outros vídeos aqui do canal, o Brasil é um dos grandes players mundiais na produção de commodities agrícolas como soja, milho, café, algodão, suco de laranja, carnes, e competimos diretamente com grandes players como Estados Unidos e China. O que nos diferencia destes países, como eu já disse, é a nossa possibilidade de plantar essas duas safras, aumentando a nossa produtividade por hectare plantado. E como é que a gente faz isso? Como é que isso é possível? Quando se colhe uma safra verão, por exemplo, uma safra de soja, na sequência já plantamos a safra que será colhida no inverno. Isso é possível aqui no Brasil, por quê? Porque aqui nós temos o clima tropical, diferentemente dos Estados Unidos, que é um clima temperado. E uma das grandes características, principais características de um clima temperado, é o inverno extremamente rigoroso com muita neve. Então, se tem neve, você não consegue nem plantar, muito menos colher. Então, por isso que os Estados Unidos acontece o que se chama de um tiro único. Ele só tem uma janela de plantio ideal, vamos chamar assim, para plantar, fazer a sua safra. Então eles dão a prioridade para plantar o milho e a soja entra junto ali na sequência dessa janela de plantio. Então lá também é por isso que eles acompanham de forma tão intensa o chamado weather market. Por quê? Se chove demais, se chove de menos, se tem seca, se essa janela sofre aí com relação a essas intempéries de clima, eles podem ter que fazer logo uma decisão de diminuir o plantio de milho e começar o plantio da soja para poder fazer um melhor uso dessa terra. Conforme uma análise recente feita aqui pela Compar do meu amigo Douglas Ribeiro, ele fez um levantamento de algumas fontes de informação trazendo os seguintes dados. De 1990 até 2018, somando as duas safras de milho feitas aqui no Brasil, tanto a safra de milho verão quanto a safra de milho inverno ou a safrinha, a gente sai dos números de 24 milhões de toneladas produzidas de milho para incríveis 97 milhões de toneladas. Isso numa área que saiu de 13 milhões de hectares para 17 milhões de hectares. Ou seja, a gente fala de um aumento de área aí de 30% aproximadamente, para um aumento de produtividade de 300%. É muita coisa, gente. E como é que o Brasil conseguiu fazer isso? Através de muitas inovações, seja inovação na parte de genética de sementes, de técnicas de plantio, de manejo, técnicas agronômicas, sendo uma delas a questão do plantio direto. Quem quiser saber mais informações sobre essa análise, tem muitos dados interessantes lá, inclusive sobre comercialização, estratégias de comercialização. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Quando a gente fala da questão do plantio direto, é preciso entender que ele traz muitas vantagens, não só para o Brasil, como para o mundo, porque a gente aumenta a nossa produção e essa exportação desse produto para o mundo como um todo. Então ele traz vantagens desde o ciclo de aumento de utilização da área plantada, com aumento de produtividade nesse ciclo soja e milho, e também de uma questão de proteção da terra, de proteção do solo. Isso ele favorece com relação ao vazio sanitário, que ele atinge a questão da soja, que é um período em que você não pode ter plantas de soja vivas no solo, porque isso faz com que você tenha um controle da chamada ferrugem asiática.
Então, quando se planta o milho safrinha após a colheita da soja, você faz uma proteção natural do solo, com uma produção de palhada seca e depois, né, de outras plantas vivas. Quando você vai fazer o plantio direto, você aplica um herbicida, né, um defensivo agrícola à base de glifosato. O que ele faz? Ele elimina essas plantas vivas, favorecendo que a semeadura do próximo ciclo, né, da nova safra de soja ao término desse vazio sanitário, seja possível sem que você tenha que fazer ali a mobilização daquele solo, sem ter que entrar com máquinas para poder revolver, né, tirar toda essa massa orgânica e fazer a semeadura. Então você protege o solo, protege a questão da melhor utilização de águas e outros recursos biológicos. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque o glifosato está no centro de uma grande discussão aqui no Brasil e também é alvo, né, de outras discussões nos Estados Unidos também. No próximo vídeo eu vou fazer para vocês um resumo sobre essa história, dessa polêmica toda em torno do glifosato, principalmente aqui no Brasil. Assim como eu fiz também uma recapitulação com relação toda a essa discussão acerca do Fundo Rural. Então acompanha aí o próximo vídeo que eu vou trazer isso para vocês. Nesse daqui eu queria trazer para vocês o entendimento acerca de safra, safrinha, plantio direto e um pouquinho, né, uma pitada com relação a esse assunto do glifosato. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida ou tem mais curiosidades, quer saber mais sobre esses assuntos, me escreva aqui nos comentários que eu respondo para vocês, ou então me escreve em inbox que eu leio e também respondo, e quem sabe vira tema aí de um próximo vídeo. Se você gostou, então curta, compartilha para que mais pessoas entendam sobre tudo isso que acontece, né, no nosso universo agro. E se você quer conhecer mais sobre os trabalhos da AgriSchool, sobre os treinamentos, palestras, cursos que nós realizamos aqui através da empresa, pode acessar o nosso site agrischool.com.br ou mandar um e-mail para nós aqui no contato@agrischool.com.br, que a gente pensa junto na melhor alternativa para você, para sua empresa, para o seu negócio. Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!